Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de programação utilizando o Qt. Até agora a gente estava fazendo nas 3 últimas aulas um exercício de programação aqui, a gente cumpriu os 3 primeiros itens e agora a gente vai criar uma função que converta os valores de 0 a 5, que seria uma tensão coletada de um microcontrolador, por exemplo, em valores correspondentes de temperatura de 16 a 30 graus Celsius. Então nosso objetivo agora é criar uma função que converta de 0 a 5, na escala de 0 a 5, para uma escala de 16 a 30 graus Celsius. Então estamos escrevendo aqui a nossa função, vamos chamar essa função de conversão, e essa função vai ter alguns parâmetros de entrada. Por enquanto, seria a temperatura, que a gente vai colocar aqui o valor x, né? Então como é que funciona uma função qualquer de conversão de uma escala qualquer para outra escala? Nós vamos ter aqui uma faixa de escala que iria de xmax até xmin. Então nós temos uma escala de temperatura aqui, nesse caso aí, o xmax iria receber valores de 5, né? O valor de x seria um valor qualquer entre 5 e xmin seria o valor 0. Então a gente tem uma escala de temperatura aqui qualquer, onde xmax seria 5, x seria um valor qualquer nessa faixa e o xmin seria 0. E a mesma coisa a gente teria aqui para uma outra escala, y. Nesse caso aqui, a segunda escala, ela iria ficar entre 16 e 30. Né? Então, ymax seria correspondente a 30, ymin correspondente a 16. Então, aqui, se a gente quiser realizar a conversão de escala, da escala x para a escala y, a gente vai ter que obedecer essa relação aqui. Ou seja, x menos xmax dividido por x menos xmin. Isso aí vai ser igual a y menos ymax dividido por y menos ymin, como está sendo colocado aí. Utilizando essa relação aí, se a gente isolar o valor de y, que é basicamente o que a gente vai fazer agora, a gente vai ter que a parte que fica dividindo do lado vai passar multiplicando, né, para o outro lado, e o ymax que está subtraindo vai passar somando para o outro lado. Dessa maneira, a gente tem que a relação resultante para encontrar o valor na escala y vai ser essa que está sendo digitada. Então, é basicamente só escrever isso e mandar retornar. Ou seja, do jeito que está essa relação, a gente tem algo de 0 a 5 e vamos passar para 16 a 30, onde xmax seria o valor de 5, ymin seria 0, ou xmin seria 0, e x seria um valor que vai ficar dentro dessa escala, ou seja, uma variável de entrada que vai ficar que pertence à escala de 0 a 5. E nessa outra escala, a escala de temperatura, a gente vai ter o ymax sendo 30 e o ymin sendo 16. E o y vai ser um valor de saída que estará entre 16 e 30. Quando o x for igual a 0, o y vai ser igual a 16. Quando o x for igual a 5, o y vai ser igual a 30. É isso que significa essa conversão de temperatura. E agora que a gente entendeu mais ou menos como é que funciona a conversão de escala, é só retornar a relação que a gente acabou de colocar. Lembrando que como a gente tem as variáveis xmax, xmin, ymax, ymin, elas são variáveis de entrada, nós temos que declarar todas na função conversão, que estamos utilizando na equação. E a saída dessa equação aqui, dessa função de conversão, vai ser y, um valor que estará à escala de 16 a 30 graus. Então a gente acabou de fazer essa conversão aí, e agora o próximo item diz para a gente chamar a função de temperatura no item 2, a gente já chamou na aula passada, e agora a gente vai converter essa temperatura para a escala, porque ela está na escala de 0 a 5, né? Porque o RAND nos fornece nessa escala, e aí a gente vai colocar essa variável dentro da escala de 16 a 30 graus. Então, se a gente colocar o sensor ar-condicionado aqui, da maneira como está, a gente vai ter uma variável de 0 a 5. E aí, a gente vai agora converter a temperatura obtida para a escala termométrica. Então, basicamente, a gente só tem que chamar a função que a gente acabou de criar. Então, esse sensor ar-condicionado aqui vai ser igual a conversão, que é a função que a gente acabou de criar. A gente vai colocar a variável sensor ar-condicionado, que ela recebeu temperatura, que está na faixa de 0 a 5. E agora a gente vai colocar os valores da escala, da onde a gente está, para a escala que a gente quer converter. Ou seja, de 5 a 0, convertendo para a escala de 30 a 16. Agora a gente vai colocar um if, né? Se a variável de referência da temperatura for negativa, não chame a função nem converta a temperatura e sinalize que a operação não foi realizada porque o usuário não digitou uma temperatura de referência. Ou seja, o ar-condicionado só pode funcionar se a gente colocar uma temperatura lá. Se não tiver nenhuma temperatura setada, ele vai permanecer desligado. Então aqui a gente vai colocar um if. Então se a temperatura de referência ela ficar negativa, né? A gente declarou lá em cima como -1, então a gente não vai executar. Se essa temperatura de
referência ela for maior do que 0, a gente vai executar isso aqui que a gente acabou de digitar. Se não, ou seja, se a temperatura for menor do que 0, -1 no caso, como a gente colocou lá, ele vai sinalizar que a temperatura de referência não foi setada e por isso a gente não pode inicializar o programa, ler a temperatura, fazer a conversão e fazer o ar-condicionado, o aparelho de ar-condicionado funcionar. Então, basicamente, a gente escreveu a função, chamou lá no item 2 do menu, quando a gente aperta a tecla 2, e agora, basicamente, a gente finalizou essa etapa aqui. Então, nosso último passo agora vai ser executar a função e verificar se está tudo correto. Então, a gente percebeu aqui que estava um pouco desorganizado, vou colocar só mais uma queda de linha. Então agora a gente coloca o nome e aí espera o menu. A gente digita 1, coloca uma temperatura, coloquei uma temperatura negativa. Quando apertar 2, a gente vê que o if else lá está funcionando, né? Não foi realizado lá a leitura da temperatura, porque a temperatura de referência é negativa. E agora se a gente digitar 1 novamente, a gente pode ler a temperatura de referência para um valor 10, por exemplo, e a gente vai perceber que o valor da temperatura aqui está variando quando a gente digita o número 2. Então quanto mais eu aperto aí, mais ele vai funcionar. Então, basicamente, é isso que a gente tem até agora. Na próxima aula, nós vamos colocar fazer os 2 últimos itens, né, lá do menu. E aí a gente vai finalizar o nosso exercício. Então, até a próxima aula.